Fluminense avança em negociações por duas contratações, rapaziada. Pois é, a gente reclamava que o Fluminense estava devagar no mercado, agora o negócio acelerou. São dois jogadores negociando com o Flu e um deles está em situação já bastante avançada. Temos algumas informações importantes sobre isso para trazer nesse vídeo aqui para você. E também temos outras duas atualizações. Tem negócio fechado, o Fluminense acertando a contratação de jovem jogador lá para Xerém. E uma informação bastante importante sobre isso aqui, ó. Cadê? Eu não consigo apontar direito, mas tá aqui, ó. Taça Libertadores da América. Pois é, tem uma informação importante demais sobre esse assunto para trazer nesse vídeo aqui, beleza? Então, desde já, eu te convido a assistir até o final, porque tem muita informação do Flu nesse vídeo. Vamos começar com essas notícias, meus amigos e minhas amigas, porque tem reforço chegando no Fluminense, mas é reforço para a categoria de base. Calma, tricolor. Os outros dois jogadores que eu vou falar são para a equipe principal, mas o Fluminense acertando uma contratação para sua equipe sub-20. A gente sabe que o Fluminense valoriza muito a captação de jovens jogadores lá em Xerém, né? Vários dos destaques do Fluminense começaram em outras equipes. Os observadores do Fluminense mapearam esses caras para trazer Martinelli, John Kennedy, o próprio André, né? Os principais destaques de Xerém não jogam a categoria de base inteirinha lá desde o sub-11, por exemplo, no Fluminense. E agora, mais uma dessas contratações, o Fluminense acertando a contratação do meia Cauã Felipe, que era lá da Ponte Preta, tá? O Cauã Felipe tem 17 anos, é um meio-campista e assina com o Fluminense até o fim de 2026. Apesar da idade mais jovem, né? Apesar de ser um jogador jovem, ainda 17 anos, o Cauã Felipe será integrado à equipe sub-20 do Fluminense, que nesse momento disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Naturalmente, depois da Copinha, o Cauã Felipe será integrado a essa turma aí para terminar de se desenvolver aqui no Fluminense, né, para terminar sua formação e quem sabe lá na frente nos dar frutos no profissional tricolor. Então tá aí o Fluminense acertando mais uma contratação para sua categoria de base, o meio-campista Cauã Felipe vindo lá da Ponte Preta. Beleza? Voltando aqui para o profissional do Fluminense, tem uma informação muito importante que a Conmebol confirmou e é de grande interesse para o Fluminense, claro, né? O Fluminense vai disputar a Libertadores em 2024, é o atual campeão, e a gente sabe, né, que o time que é o atual campeão, além de entrar no pote 1, ele entra no grupo A, e geralmente tem um caminho mais facilitado para chegar no mata-mata. Por isso, não seria nenhum absurdo a gente criar expectativas e esperanças de ver o Fluminense novamente ganhando a Copa Libertadores da América. Afinal, eu não sei como é que vocês encaram essas coisas, mas quanto mais título eu ganho, mais título eu quero ganhar, né? Então, isso aqui, ó, foi a primeira e eu quero ser bicampeão da Libertadores e por aí vai. Nesse sentido, cara, a gente viu que esse ano a gente teve a gente pode dizer que foi um alinhamento cósmico, né, para a primeira Libertadores do Fluminense chegar. A gente fez a final no Maracanã, né? Isso já estava definido muito antes do Fluminense chegar à final, né? A Conmebol desde 2019 faz jogo único, né? Na verdade, 2018 foi a primeira edição, mas não era planejado, né? Foi por causa daquele conflito entre River e Boca, a final foi lá no Bernabéu, e aí a partir de 2019, final única na Copa Libertadores. Ano passado foi no Maracanã, fomos muito felizes, né? Enfim, tava lá, eu lembro desse dia sempre, né? Desde o dia 4 de novembro eu penso nisso todos os dias. E para a próxima edição, a Conmebol já definiu onde será a final, tá, gente? A Conmebol definiu que a próxima Libertadores será decidida no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. O Monumental de Núñez é o estádio do River Plate, tá? E é o maior estádio da América do Sul hoje em termos de capacidade. O Monumental cabem 84.567 pessoas lá dentro. Eu tive a oportunidade de estar lá, esse vídeo está aqui no canal, né, mostrando o clima do Monumental em o River Plate e Fluminense, né, na fase de grupos. O Fluminense jogou lá, vários tricolores foram, eu fui também. Cara, é um estádio muito grande, eles têm um pedaço ali, né, principalmente quando tem jogo do River Plate, óbvio, né, que lembra um pouco a antiga geral do Maracanã, em que cabe muita gente, faz uma pressão absurda. Conmebol escolhe, portanto, um jogo em Buenos Aires, um jogo no Monumental de Núñez, para ser a final da Libertadores 2024. Essa partida já tem data marcada, tá? Se você for muito confiante e já quiser comprar tua passagem agora para a final da Libertadores, contando que o Fluminense vai estar lá, essa partida está marcada para o dia 30 de novembro de 2024. A gente torce, claro, para o Fluminense estar nessa final. Eu imagino, então, você pode até estar pensando nisso, eu imagino que não vai ter muito problema de segurança caso o Fluminense chegue na final da Libertadores lá em Buenos Aires agora em 2024, tá? A gente sabe dos conflitos que teve na Libertadores de 2023,
mas eu quero crer, né, que até o final desse ano, a final de 2024, a situação já vai estar mais normalizada e não vai ter nenhum problema, né, para o tricolor que quiser ir para Buenos Aires comemorar o bicampeonato da Libertadores. Sonhei muito longe? Talvez eu tenha sonhado muito longe, né? Mas vamos para as próximas informações desse vídeo aqui, porque tem mais duas informações para trazer sobre reforço para a equipe principal do Fluminense. Mas antes, eu vou rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo enorme, a Central Fluminense consegue alcançar. E aí a galera chega junto aqui, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui mandar um abraço pro pessoal. Então nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço pro Vanderlei da Mata, lá de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, pro Jesus Esteves, de Cuiabá, no Mato Grosso, pro meu amigo Tatsu, lá do Japão, tá assistindo a gente, pro Jorge Filho, de Búzios, aqui no Rio de Janeiro, pro JP, aqui do Rio também, pro Orisvaldo, de Ibirataia, na Bahia, terra do André, volante do Fluminense, pro Luizinho, de Soledade, em Minas Gerais, pro Robson, pro Moisés do Gás, pro Geso, Celcinho e João Tertuliano, galera tricolor lá de João Dourado, na Bahia, ligada aqui na Central. Também um abraço pro Timóteo de Marabá e um abraço também pro Jailton de Vila Velha. Então, um abraço pra turma e convite para você que está assistindo. Quer que a gente mande um salve, um abraço, citando seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, beleza? Vamos prosseguir com as informações, porque temos atualizações sobre o mercado da bola tricolor, e eu vou começar falando de uma negociação que a gente já sabia, teve vídeo hoje no canal de manhã, Daniel trouxe para vocês, que é o interesse do Fluminense no David Terãs. Temos novidades sobre isso, tá? Mas só para fazer uma rápida recapitulação desse assunto, ontem à noite saiu a informação do André Luiz do Sentimento Tricolor que sairia notícia de reforço do Fluminense logo de manhãzinha, nessa quinta-feira. E aí, de madrugada ainda, o Marcelo Neves, do GE, trouxe a informação de que o Fluminense estaria interessado na contratação desse meio-campista, David Terãs, uruguaio, de 29 anos, que atua no Pachuca do México. Tá? O Terãs teve um destaque muito grande aqui no futebol brasileiro, jogando pelo Atlético Paranaense, foi vendido no mês de 2023 lá para o Pachuca, mas está de saída, foi oferecido a alguns clubes brasileiros através de um intermediário e o Fluminense se interessou e avançaria para tentar contratar esse atleta. Essa era a informação que a gente já sabia. Temos agora algumas atualizações bastante importantes vindo lá do Trivela, do site Trivela, sobre essa situação, sobre esse interesse do Fluminense em comprar o Terãs, tá? Trivela traz pra gente que a negociação avançou já, né, de maneira até bem rápida, que a negociação de compra do Terãs já avança, o Fluminense tem interesse em comprar o jogador, isso é importante, né? Vai comprar, em definitivo, o Terãs. Vale lembrar que o Terãs chega no Pachuca há pouco tempo, né? No meio de 2023, por 3 milhões de dólares, na época eram 18 milhões de reais, hoje é 14,4 milhões. E o site Trivela traz pra gente que a ideia inicial do Fluminense, quando se interessou pelo Terãs, era buscar um empréstimo com opção de compra, né? Fica com o jogador aqui por um ano, se ele render, ao fim do vínculo, o Fluminense vai lá e paga para ficar com ele em definitivo. Mas foi informado por esses intermediários, né, que ofereceram o atleta ao Fluminense, que o valor cobrado pelo Pachuca era um valor muito acessível, por assim dizer, pro Fluminense, tá? Esse valor ainda não foi divulgado, mas segundo essa publicação do Trivela, é menor do que esses 3 milhões de dólares pelos quais o Pachuca comprou o Terãs lá do Atlético Paranaense. A publicação fala o seguinte, né? Fala isso que eu acabei de dizer, né? Que o valor vai ser menor, e tem um trecho que diz que o Fluminense compensaria os mexicanos em termos percentuais. Eu não entendi muito bem o que isso quis dizer, tá? Mas minha interpretação é que, na verdade, o Fluminense não compraria 100% do David Terãs, né? O Fluminense compraria uma parcela por um valor abaixo desses 3 milhões de dólares, o Pachuca ficaria com uma porcentagem. Caso do Fluminense revender o jogador, eles lucrariam uma parte também, tá? Segundo o Trivela, a negociação está bastante avançada, tem chances, inclusive, de ser concretizada ainda nessa semana. Isso porque o Terãs ouviu a proposta do Fluminense e gostou. Ele, por mais que seja uruguaio, né, foi muito feliz aqui no futebol brasileiro, tem interesse em retornar. O Pachuca quer vender o jogador, né, quer se desfazer do David Terãs, e o Fluminense também está interessado. Então, assim, meio que tem um casamento perfeito. Todas as partes ali estão interessadas que essa negociação saia do papel. A tendência é que socorra de maneira até bem rápida
e o Caio Blois, né, do Trivela, traz pra gente que existe a chance, inclusive, da negociação ser fechada ainda nessa semana. Beleza? Então, David Terans muito próximo de ser reforço do Fluminense, né? Para quem não lembra do jogador, tá? O Terans, nessa temporada no Pachuca, ele não tem jogado muito. Ele jogou apenas 11 vezes, não fez gol, nem deu assistência, mas ele teve uma temporada de muito destaque aqui no futebol brasileiro no Atlético Paranaense. Em 2022, ele jogou 55 jogos na temporada completa, ele fez 17 gols e deu 9 assistências, né? Números estrondosos. 26 participações em gol na temporada é um número bastante relevante. O Terans é um meia, camisa 10, tá? Assim, centralizado. Eu até conversei com o Thiago Marquezine, que é do canal 3 Pontos, que cobre o Atlético Paranaense aqui no YouTube, e ele falou comigo, tipo, eu perguntei do Terans, falei, cara, como é que o Terans joga? Porque eu tinha uma ideia do Terans, mas nada melhor do que saber de alguém que acompanhou muito o cara lá no Atlético Paranaense. Ele falou pra mim, ele fez uma comparação do Terans com o Thiago Neves de 2007. É aquele meia atacante que pisa na área, que finaliza muito bem, né, que acaba te entregando gols e assistências, muitas participações em gol, mas não é um cara muito intenso na hora de marcar. O Terans é um cara que não gosta muito de voltar. Ele até falou, né, que em alguns momentos o Terans se posiciona quase como um atacante, meio que vira um atacante e esquece da marcação. Eu fiquei muito interessado nisso e curioso porque é um jogador de meio campo, né, meia central, já era o que eu esperava mesmo, só que nessa posição a gente tem o Paulo Henrique Ganso, que o Diniz gosta bastante, a comissão técnica e a diretoria do Fluminense confiam nesse jogador. Chegou o Renato Augusto, que ao meu ver também joga nesse setor, né, também viria para essa função, para ser esse cara para revezar com o Paulo Henrique Ganso, e aí o Terans seria um jogador mais um, né, para essa posição. Eu perguntei isso porque vi muita gente também falando, não, mas o Terans pode jogar na posição do John Arias, ele pode jogar aberto pela direita, ele pode jogar aberto pela esquerda, mas a informação é que a posição primordial, por assim dizer, do Terans é esse meia atrás do centroavante, esse meia centralizado. E o Thiago Marquezine, lá do canal 3 Pontos, trouxe para mim, inclusive, né, a informação de que um dos motivos que acabaram culminando na saída do David Terans do Atlético Paranaense, tá? Não foi o maior motivo, mas foi um deles, foi justamente os treinadores do Atlético Paranaense na época quererem botar o Terans para jogar como ponta, jogar aberto. Ele fez uma partida muito boa até no final de 2022, na última rodada do Brasileiro, contra o Botafogo do Rio de Janeiro, jogando aberto, mas é uma coisa que o jogador não gosta muito, tá? Ele prefere jogar como meia centralizado. Talvez no Fluminense, né, já que o Fernando Diniz está aprovando essa contratação, já tenham conversado com eles que ele pode acabar sendo utilizado em outras posições, né? Não só como meia atacante, mas também aberto pela direita ou aberto pela esquerda, enfim. A gente sabe que o Fernando Diniz roda bastante os jogadores, não existe muito essa coisa de posição fixa, mas já achei importante trazer esse adendo sobre o David Terans, que é um cara tecnicamente muito refinado. Se ele jogar o futebol que a gente sabe que ele pode, seria um grande reforço, sim, para o Fluminense. Beleza? A próxima informação também é mais um reforço que o Fluminense está querendo trazer para o seu ataque. Pois é, gente. A gente já tinha trazido algumas informações aqui do interesse do Fluminense, de sondagens atrás desse jogador, mas agora a informação é que há proposta, tá? Eu tô falando do atacante Léo Chu, de 23 anos, que atua no Seattle Sounders, da Liga MLS, né, lá dos Estados Unidos, e o pessoal do portal Território MLS traz a informação de que o Fluminense fez uma proposta para comprar o Léo Chu lá do Seattle Sounders, tá? O contrato do Léo Chu com o time norte-americano vai até o fim de 2024, então o Fluminense precisaria pagar um valor para ter a liberação desse jogador em definitivo, já que o Seattle não topa emprestar o atleta. Segundo a publicação deles, os valores que o Fluminense ofereceram agradam ao Seattle, tá? E aí a discussão seria ali, questão de porcentagem que o Fluminense levaria ou não, mas parece que a negociação está avançando, a proposta que o Fluminense fez foi recebida com otimismo pela diretoria tricolor, tá? Então o Fluminense avançando na compra de Léo Chu, atacante do Seattle Sounders. O Léo Chu é um cara que joga mais aberto ali pelo lado esquerdo, ele pode jogar também pelo lado direito, mas majoritariamente pelo lado esquerdo, e é um ponta, tá? Canhoto, joga pelo lado esquerdo, de ir ao fundo e entregar ali algumas participações em gol. Tá em boa fase lá no Seattle Sounders, ele jogou 39 jogos na última temporada, foram 5 gols e 8 assistências, ou seja, 13 participações em gol em 39 jogos, uma participação a cada 3 jogos, números interessantes aí do atacante Léo Chu na mira do Fluminense. Trivela também trouxe algumas atualizações sobre essa situação, tá? Eles trazem pra gente que o Léo Chu tem interesse em vir pro Fluminense, ele quer voltar ao futebol brasileiro, ele tá querendo vir pro Fluminense, isso aí já é uma coisa muito boa, porque quando o jogador quer, a gente sabe como é que funciona no meio do futebol, né? A tendência é que a negociação tenha
um final feliz. Mas ele traz aqui pra gente que o plano A do Fluminense, não acho que o Fluminense já tenha se interessado no Léo Xu lá atrás, o Fluminense já tenha algumas conversas com o jogador há um tempo, o plano A do Flu era realmente o Luiz Henrique. Tá? O Fluminense queria o Luiz Henrique para essa posição, só que o Betis fez jogo duro. A gente sabe muito bem, né? Aquela novela, o Betis pediu mais de 90 milhões de reais. Ficou difícil para trazer o Luiz Henrique, então o Fluminense vai atrás do Léo Xu nesse mercado. Vale lembrar que o Léo Xu começa a carreira no Grêmio, né, na categoria de base do Grêmio, tem um momento de destaque no Ceará, aqui no futebol brasileiro, e como eu disse, né, em 2021 o Fluminense chegou a se interessar em contratar esse jogador. Acabou que não rolou, porque ele foi vendido justamente para o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Na época, o clube norte-americano pagou 2,5 milhões de dólares, que eram cerca de 15 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador, tá? Isso aí é importante até pra gente ter mais ou menos uma noção de quanto será que o Fluminense vai pagar, né? Não foi revelado o valor que o Fluminense pagaria para comprar o Léo Xu, mas talvez seja alguma coisa nessa base aí, né? De 2 milhões de dólares, 2 milhões e meio. Enfim, qualquer nova informação que a gente tiver, claro que a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Então, 2 jogadores próximos de serem reforços do Fluminense: David Terãs, meio-campista uruguaio, e Léo Xu, atacante que estava no futebol dos Estados Unidos. Eu quero, claro, que você deixe um comentário aqui embaixo com a sua opinião sobre essas notícias. Léo Xu seria um bom reforço para o Fluminense? David Terãs seria um bom reforço para o Fluminense? Deixa um comentário aqui para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!